Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins do canal de Educação de Minas Gerais. Ontem nós tivemos aqui um vídeo importante, dia 16/11, 2023, falando aqui um pouquinho sobre o capítulo 1 e também o capítulo 2, a seção 1 do capítulo 2 dessa importante resolução que é a 4925, que foi publicada, pessoal, datada de 10 de novembro de 2023. E essa resolução é importantíssima porque ela vai estabelecer normas para a organização do quadro de pessoal das unidades de ensino, está em destaque aí em amarelo, para que você possa acompanhar. Nós falamos ontem sobre responsabilidade solidária, falamos também sobre o ajustamento funcional e a readaptação funcional, falamos um pouquinho sobre o estado fisiológico de gravidez, sobre a questão da educação física, sobre acúmulo de cargos, sobre a organização do quadro da escola no tocante à carga horária obrigatória, módulo 2, atribuições aí, não atribuições, mas a situação do vice-diretor em relação a funções, como que vai ser os critérios na atribuição dessas aulas. Falamos também sobre o especialista da educação, que deve atuar 24 horas semanais no exercício de suas atribuições, inclusive no planejamento e execução do acompanhamento das atividades extraclasse de caráter obrigatório. Falamos também do analista de educação, o assistente de educação básica, definimos a carga horária aqui semanal dos auxiliares de serviço de educação básica. Dissemos também aqui no artigo 12, sobre a composição, agrupamento de aulas e os cargos, que é determinação organizada aí pelo gestor escolar. E aí temos que atender aí a conveniência pedagógica e observância, a titulação dos professores, e dissemos que ela é preferencialmente no mesmo turno com as aulas existentes, Inclusive o servidor, o diretor de escola deve-se evitar o fracionamento sempre que possível, Porque de fato fica muito complicado você organizar esse quadro do professor, Porque imagina, se você fraciona uma aula do professor, a situação já é difícil, questão de remuneração, fica muito mais difícil. É lógico que temos que levar em consideração a realidade da escola, mas todo cuidado, todo carinho deve-se ter quando o assunto é a organização do quadro da escola, porque a gente se refere a servidores da educação, que já é muito sofrido, por sinal, Você pega a educação aí, então a gente que trabalha na direção, a gente tem que fazer de tudo para ajudar. Se você ajuda o professor, por extensão, a gente vai ter essa contribuição que será repassada aí para os alunos. Imagina você organizar durante um ano inteiro a vida do professor e ali tiver de uma forma muito ruim, sabe? Já não começa legal. Então, a legislação ela é feita de uma maneira que ela dá ao diretor da escola essa atribuição, essa competência de poder organizar, claro, o quadro da escola. E ontem eu estava comentando sobre isso porque é preciso ter muita seriedade quando a gente vai distribuir, porque você mexe diretamente com a vida do trabalhador da educação. E como eu mesmo disse, é um ano inteiro trabalhando aqui na escola, deslocando, sofrendo todas as intempéries, que a gente sabe que é a educação pública, que todo ano ela se repete, mas ela nunca é igual, é preciso dizer, Todo ano se repete, a Secretaria emite aí novas resoluções, muda os números 4925, 4789, mas as atribuições de uma maneira muito geral, elas continuam as mesmas, então é preciso organizar de forma a não prejudicar o trabalhador da educação, muito especialmente os professores, ATBs, quadro de ASBs, especialistas, pessoal, inspetores de escola, no tocante aí à Superintendência Regional de Ensino, porque são lotados nas SRS e atuam nos polos, micropolos, enfim. Aqui na seção 2 nós vamos falar sobre atribuição de cargos, composição, agrupamento de aulas, turmas, turnos e funções. Então, eu te convido comigo, acompanhe comigo na tela para você. No artigo 13 dessa importante resolução 4925 de 10 de novembro de 2023, vai falar o seguinte: a atribuição da composição, do agrupamento de aulas, cargos, turmas, turnos e funções aos servidores ocupantes de cargo efetivo e de função pública
decorrente de estabilidade, nos termos do artigo 19 da DCT, Constituição Federal 88, registrada obrigatoriamente em ata. Então, esse é o primeiro ponto que tem que se observar o gestor escolar, que é fazer o registro em ata desses documentos. Então, vamos colocar aqui, ó, que é feito o registro em ata na atribuição da composição, agrupamento de aulas, cargos, turmas, turnos, funções, servidores ocupantes de cargo efetivo de função pública. Então, você registra toda essa informação em ata. E ela deverá observar sucessivamente algumas questões aqui, ó, para atribuição de composição, agrupamento de aula, cargo, turmas, turnos e funções. Atenção, você que é servidor efetivo. Vamos definir isso aqui, ó. Primeira coisa, o cargo. Primeiro ponto é o cargo, né, pessoal? Então, presta atenção nisso, que esse é o primeiro ponto que nós vamos definir. Nós temos vários cargos na educação. Nós temos o cargo de professor, e aí você tem ali a situação do professor, como que se encontra na instituição de ensino. Depois nós temos a titulação. Qual é o título que este servidor, ele está naquele momento na instituição, enquanto servidor efetivo, claro, né, exercendo. Então você vê que tem uma ordem aqui para que você organize essa atribuição de composição, agrupamento de aulas, cargos, turmas, turnos e funções para os servidores efetivos. O primeiro é o cargo efetivo, né, qual que é a situação dele naquele momento. Depois a titulação, né, se ele tem graduação, obviamente no caso do professor todos têm, né? É preciso deixar claro isso para vocês. Se houver alguma situação que não tem, essa titulação está valendo para isso. Então você tem que a titulação, graduação, a questão da sua posição ali na carreira, né, pós-graduação. Veja bem que esse é o título que o servidor, naquele momento, ele está dentro da escola ocupando. Depois tem um outro ponto aqui, que é a data da última lotação na unidade de ensino. Engraçado que a gente fala em titulação aqui, né? Graduação, pós-graduação, aí tem uns tipos de pós, mas a Secretaria de Educação, ela demora a publicar o mestrado, o doutorado, ela só concede uma pós-graduação. É engraçado que a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, ela fala na obrigação do ente público, seja ele municipal, estadual, federal, valorizar sempre o estudo do servidor e valorizar na medida da sua titulação, né? Veja bem, nós temos aí no estado de Minas Gerais situações onde prefeituras pagam 5 pós-graduações e o estado de Minas Gerais você pode fazer 1 milhão de pós só para pagar uma. Isso é um verdadeiro absurdo, porque isso é instigar o servidor a não estudar. Então você faz uma pós ali, recebe, não vai receber por mais. Quando você incentiva pagando por outras pós-graduações, você instiga o servidor a estudar mais, porque ele sabe que ele vai ter uma gratificação. Mas isso é algo que precisa ser mudado na Lei 21.710, juizada aí pelo governador. Essa tese nós já defendemos aqui. O terceiro ponto é a data da última lotação na unidade de ensino. E aí nós temos algo que nós já falamos acima aí, que são os critérios complementares, sempre validados pela Superintendência Regional de Ensino. Esses critérios complementares, lembro mais uma vez, que deve ser referendado pelo colegiado escolar e, claro, com a anuência do inspetor escolar, validado também pela SRE. Se nós tivermos um empate na aplicação desse disposto no artigo 13, quando você for fazer a atribuição da composição, agrupamento de aula, cargo, turmas, turnos e funções, nos itens 1, 2, 3 e 4, e vou falar uma coisa para vocês, viu? Nesse item 1 aqui é confuso, tá, pessoal? Esse item 1 aqui é confuso, muito confuso esse item 1 aqui. Por quê? Porque isso aqui que é o problema, ó. Cada diretor vai analisar de um jeito. Cada diretor vai analisar de um jeito. Tá? A secretaria precisa se posicionar em relação a esses pontos aqui, ó. Tá, pessoal? Fica atento aí, porque tem que se posicionar. Porque não dá para ficar desse jeito. Titulação e cargo precisa ser melhor explicada pela Secretaria de Educação. Então é importante passar essa informação para todos vocês aí. Vamos voltar aqui no destaque, porque nós temos alguns critérios de desempate. Aí entra aqui o maior tempo de serviço na função na unidade de ensino,
Tá claro isso? Maior tempo de serviço na função na rede estadual de ensino. E aí um último ponto, que é a idade maior. Tá, pessoal? Nós, no parágrafo 2º aqui do artigo 13, nós vamos definir aqui o seguinte: o tempo a ser computado para efeito disposto no inciso 1 do parágrafo 1º é o tempo de serviço na função, na unidade de ensino, apurado a partir, pessoal, do exercício em decorrência de nomeação, estabilidade e ou da última movimentação ocorrida. Bem tranquilo de entender. Vamos passar para o artigo 14 aqui, que vai falar o seguinte, ó. Na atribuição das funções de ATB, o diretor da unidade de ensino ele deverá garantir um servidor efetivo para exercer as atividades relacionadas à caixa escolar. É muito importante que o diretor coloque aí um servidor efetivo para executar a função de ATB, que não pode falar ATB financeiro, mas é o ATB que dá auxílio ali ao diretor na caixa escolar. Mas, para ser sincero, é o ATB que faz tudo. Tá, pessoal? Esse ATB financeiro, que não pode falar financeiro, que deveria receber um plus, na minha humilde opinião, um plus questão de pagamento, um plus questão de valorização e uma diferenciação em termos até de pagamento, na minha opinião, porque ninguém, aliás, não vou falar que ninguém, né, porque senão teria, mas se você perguntar para o ATB que chega na escola e falar quer ser ATB financeiro aí, que não pode falar, né, ATB financeiro, mas ninguém quer. O pessoal quer mexer lá com CIMAR, transferência, tudo. Essa atribuição do ATB financeiro, ela é de uma responsabilidade muito grande, porque você lida diretamente com recursos. Ah, mas quem faz o pagamento é o diretor da escola. O ATB lida também com recursos, pessoal. Tá? Ele é praticamente ali um auxiliar na parte financeira, mas em muitas escolas tem feito, na verdade, muita coisa. Prestação de contas, organização, controle de entrada e saída, controle de estoque, né? SISMEAI. Se você pegar a resolução 3670, você vai ver lá várias atribuições ou várias regras que estão ali contempladas no Estatuto da Caixa Escolar, né? Então é muito importante que haja uma diferenciação em relação à situação do ATB, que executa essa função, tá, de auxiliar ou de ATB financeiro, porque não pode falar. Mas aqui está falando no artigo 14 que ele deve ser efetivo, e o diretor que deve indicar um servidor para executar essa função. Só que você tem que ver uma coisa chamada perfil. Às vezes tem pessoas que não têm perfil, né, para exercer essa função. Então, se existe na existência de servidor efetivo, a unidade de ensino poderá contratar um ATB observado o quantitativo estabelecido no item 218 do anexo 2 dessa resolução. Então, você vai ver lá o comporta de ATB, está lá no 218. Então, dentro do comporta, você coloca ali um servidor contratado para atuar nessa importante função. Mas está aqui, tá? Pode ser que tenha uma diferença em relação a 4789, porque lá falou, me parece, a questão do perfil, viu? Não tem mais essa informação aqui no parágrafo único. Aqui está falando que na existência de servidor efetivo, a unidade de ensino poderá contratar um ATB, observado o quantitativo estabelecido. Bom, enfim, às vezes tem aquela questão do perfil, não sei se tinha realmente na 4789, depois eu vou dar uma olhada, mas isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa também não tem assim muito conhecimento nessa área de, não vou falar contabilidade, porque hoje as escolas, uma boa parte delas já tem o serviço de contabilidade contratado aí para execução, para funcionamento da unidade caixa escolar, dessa entidade. Entretanto, nós temos ainda muitos servidores contratados atuando na função de ATB financeiro, tá, pessoal?
De qualquer forma que você pode, o servidor, ele deverá, mas ele pode, na existência de servidor efetivo, né, ele pode colocar ali um ATB, contratado para atuar nessa função. Não creio que a secretaria vai ficar questionando isso demais, porque tem a questão do perfil e nós não podemos considerar. Mesma coisa o professor, que às vezes escolhe e não tem perfil para atuar no 5º ano, prefere ali a alfabetização ou o contrário. É preciso respeitar o perfil, aquilo que a pessoa tem mais habilidade e gosta também. Então não é problema nenhum se o ATB chega para uma contratação e fala que não se sente muita vontade para trabalhar como ATB na área financeira. Muito bem. No artigo 5º está dizendo o seguinte: a atribuição da composição no agrupamento de aulas entre os professores efetivos, ela deve ser feita no limite da carga horária obrigatória. Então existe uma carga horária obrigatória do regime básico do professor. Qual que é o limite da carga horária? Vamos falar 16, que é o regime básico, mas aí você tem 16, pode chegar a ter 32, mais embaixo aqui pode ser que nós tenhamos essa informação, mas o limite da carga horária do professor é sem contar ali a exigência curricular. Pode ultrapassar aí, né? Tem professor que trabalha com as 16, mais 4 de exigência curricular. O professor de apoio, por exemplo, é exigência curricular. Ele recebe pelas 16 e o restante é exigência curricular. E ele pode até usar isso aí, né? Porque tem direito ao percebimento dessa diferença, assim como utilizar isso para efeitos de aposentadoria. Mais tarde, daqui a pouco a gente vai apresentar algo semelhante aí para vocês, eu vou mostrar. E aí deve-se evitar o fracionamento de cargos. Evitar o fracionamento de cargos devidamente registrado em ata, e aí tem alguns critérios aqui. Então, para atribuição da composição, agrupamento de aula entre professor efetivo, deve ser feita no limite da carga horária obrigatória, do regime básico de professor, evitando-se, claro, o fracionamento de cargos. Tem que registrar em ata, assim como acima eu falei, né? Observando sucessivamente, olha, composição, o agrupamento de aulas conforme a titulação do cargo. Segundo, composição, o agrupamento de aulas para o qual o professor possui habilitação específica, claro, né? E formação especializada. E na parágrafo primeiro está dizendo o seguinte: professor efetivo com formação especializada. Então tem um professor efetivo ali, por exemplo, que tem pós-graduação em educação especial. É uma formação especializada. Nos termos da legislação vigente, o professor efetivo atuar nas funções para atendimento à educação especial em unidade de ensino com vaga disponível. Só que tem aí algumas situações que eu discordo completamente da Secretaria de Educação e acho um absurdo essa exigência aqui do parágrafo 1º e dos termos do inciso 1 aqui. E eu vou comentar, tá? Então, se o professor efetivo ele tem uma formação especializada em educação especial, tendo vaga disponível na escola, ele só pode pegar se atender essas questões aqui, ó. Primeiro, servidor efetivo excedente. Aí começou a brincadeira aqui, né? Quer dizer, tem que ser excedente. Nomeado para o cargo de regente de turma. Aí tem um edital CEPLAG 05/2014. Tá ok. Professor efetivo. Tudo bem. Em situação de excedência na escola. Eu não concordo com isso aqui, porque é o seguinte: se tem um professor efetivo em situação de excedência, ele tem habilitação especializada para atuar na educação especial, tudo bem, pode pegar numa boa. Mas ele tem que estar na situação de excedência. Por quê? Por que ele não pode pegar de outra forma e liberar a vaga dele, por exemplo, para vamos supor, uma substituição? Às vezes ele tem interesse em trabalhar com educação especial. Eu tenho professores efetivos com habilitação em educação especial que podem atuar na escola, na educação especial, e não são excedentes. Eles podem, não, a legislação não permite, mas deveria permitir. Isso é uma observação que eu faço aqui, tá, pessoal? Minha opinião. Se tiver errado aí, se tiver alguma legislação que proíbe, vocês comentam aí
Nunca li nada a respeito. Se tiver legislação, manda para mim. Mas se tiver legislação também, por que não se muda a lei? Tá? Outra situação. Professor efetivo excedente. Tudo excedente. Tipo assim, se o bicho estiver pegando, você pode pegar educação especial. Desde que você tenha formação especializada. Claro que tem que ser efetivo. Não há que se falar em outra coisa. Aí tudo bem. Mas tem que estar excedente. Eu, sinceramente, eu acho isso um verdadeiro absurdo. Professor efetivo. Regime de aulas. Ok. Como extensão de carga horária opcional. Desde que não possua saldo de aulas no componente curricular para o qual foi nomeado. E demais componentes previstos nos itinerários formativos e nas atividades integradoras que o professor possua habilitação para ministrar. Aqui no item 4 eu não vejo problema nenhum. Nenhum. Perfeito. Então, se o professor é efetivo em regime de aulas, ele pode pegar como extensão de carga horária opcional, desde que não possua saldo de aulas no componente curricular para o qual foi nomeado. E demais componentes previstos nos itinerários formativos e atividades integradoras que o professor possua habilitação para ministrar. É claro que isso pode acontecer, se inciso 4. Eu gostaria de perguntar para vocês se isso aqui foi escrito para, sabe, gente, só para ficar bonitinho, ou se isso de fato acontece. Então eu gostaria de pedir para você que está assistindo o vídeo aqui no canal da Educação e é professor efetivo regente de aula, se você pega como extensão na carga horária opcional. Porque às vezes tem uma situação, né, você não possui saldo de aulas do componente curricular, do qual foi nomeado. Aí você pode completar como extensão de carga horária opcional. Tá, pessoal? A legislação nesse caso aqui eu não acho ruim, mas eu quero saber se isso de fato acontece ou se isso aqui é feito para inglês ver. Tá, pessoal? Parágrafo 2º. Para atribuição da composição, agrupamento de aulas, será levado em consideração sempre que possível. Então, aqui, ó, para atribuição de composição, agrupamento de aulas, será levado sempre em consideração, sempre que possível, a declaração de preferência do professor detentor de cargo. Claro, ele tem que querer. Cuja titulação inclua mais de um componente curricular, podendo somente complementar a carga horária com outra titulação, em conformidade com os cargos disponíveis na unidade de ensino, evitando, claro, que a excedência. Nós falamos aqui da excedência. Então, no caso, para evitar a excedência, ele pode, para atribuição de composição do bem de aula, será levado em consideração sempre que possível a declaração de preferência do professor detentor de cargo, cuja titulação inclui mais de um componente curricular, ok, podendo somente complementar a carga horária com outra titulação, em conformidade com os cargos disponíveis na unidade de ensino, evitando a excedência. Tranquilo? Acho que aqui tem uma salvaguarda ao professor, se é que funciona e também se isso aqui não foi feito para inglês ver. Mas tá bom. Parágrafo 3º. Finalizado aqui no verdinho. Finalizada a atribuição de que trata o caput deste artigo, a composição e agrupamento de aulas restantes, agora nós vamos falar das restantes, serão ofertadas em sua totalidade sucessivamente para, vamos lá, primeiro, professor habilitado de outra unidade de ensino da localidade. Então, primeiro você faz de tudo para organizar o seu quadro de pessoal da escola. Finalizou, organizou tudo. Ainda tem as vaguinhas lá. Lá você já fez de tudo. Mas tem vaga restante ainda. Então você oferta em sua totalidade sucessivamente para professor habilitado em outra unidade de ensino da localidade. Claro que na outra unidade de ensino da localidade, ele está em uma situação de excedência total ou parcial. Ótimo. Professor habilitado da própria unidade de ensino. Aquele que tem uma jornada semanal inferior a 24 horas em regime de extensão de carga horária obrigatória. Então, ó, para você ver. Depois que passou isso tudo, né? Quando, tipo assim, já distribuiu, já organizou o quadro, lá atrás, lá embaixo, o professor habilitado da própria unidade de ensino com jornada semanal inferior a 24 horas em regime de extensão de carga horária obrigatória. Mas detalhe, pessoal,
regime de extensão de carga horária obrigatória. Tá? Presta atenção nisso aí. No item 3, professor habilitado da própria unidade de ensino, repare que todos têm que ser habilitados, tá, pessoal? Em regime de extensão de carga horária opcional. Tá aqui. Então a gente está mostrando isso para vocês. E por último, essas vagas vão para convocação temporária de candidato habilitado, observando-se a ordem de prioridade estabelecida na legislação vigente. Então você repara que primeiro tem que se organizar internamente a instituição de ensino, atender as excedências, quem está lá, quem está cá. Depois dos excedentes de outra unidade de ensino, você ainda pode dar prioridade para o professor habilitado, mas em carga horária obrigatória, como extensão, para quem tem jornada inferior a 24. Você pode ajudar o professor habilitado da própria unidade de ensino que, em regime de extensão de carga horária opcional. Não é? E aí vai, por último, aqui, a convocação temporária. E aí temos mais um item aqui, hein? Que é o professor efetivo da própria unidade de ensino em regime de extensão de carga horária permitida. O problema é que está tudo assim por último, né, pessoal? Essa que é a grande questão. Então veja bem que ainda por último, você ainda pode contemplar um professor efetivo da própria unidade de ensino em regime de extensão de carga horária permitida. Parágrafo 4º. A direção da unidade de ensino deverá cientificar a SRE sempre que houver servidor excedente. Apareceu o servidor excedente, tem que notificar para que aconteça uma coisa chamada remanejamento. Todo o processo de atribuição de aulas e funções de servidores efetivos ou convocados temporários tem que ser registrado obrigatoriamente em ata e arquivado na unidade de ensino. E quando se tratar de analista da educação básica, né, pessoal? Analista educacional, não analista de educação básica, analista educacional, inspetor de escola, na Superintendência Regional de Ensino. Na hipótese de não existir, no artigo 16, pessoal, professor habilitado para assumir a composição ou agrupamento de aulas ainda disponível, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 15, aí, no caso, serão atribuídos aos professores efetivos da unidade de ensino, no limite da carga horária obrigatória, observando-se os critérios de classificação de candidatos à convocação temporária para o exercício das funções do quadro do magistério. Mas isso aqui somente na hipótese de não existir professor habilitado para assumir a composição e agrupamento de aulas ainda disponível. Aí, nesse caso, se atribui ao professor efetivo da unidade de ensino no limite da carga horária obrigatória, observando-se os critérios de classificação de candidatos à convocação temporária. Compete à direção da unidade de ensino, juntamente com o inspetor de escola, analisar toda a documentação do professor para definir se atende às condições previstas nas resoluções vigentes. Se o professor excedente na unidade de ensino não preencher as condições previstas nos critérios de classificação das resoluções vigentes, a composição, o agrupamento de aulas será disponibilizada em sua totalidade, sucessivamente para, vou marcar os dois aqui de uma vez, atribuição como extensão de carga horária permitida a outro professor da própria unidade de ensino, que atenda ao estabelecido no artigo anterior. E aí, por último, a convocação temporária de professor que atenda, no mínimo, ao estabelecido no artigo anterior. Na hipótese de ausência de professor, não existe professor para assumir a vaga ainda disponível, a direção da unidade de ensino, após prévia autorização da Secretaria de Educação, atribuirá a composição ao agrupamento de aulas em caráter absolutamente transitório e excepcional ao profissional não habilitado autorizado a lecionar. Isso que é uma exceção à regra, né? Permanecendo a vaga divulgada até o comparecimento do candidato que atenda às disposições das resoluções vigentes. Porque a regra é sempre ser habilitado. Agora, no artigo 18 diz o seguinte: o professor ao qual não for atribuída a regência de turma ou de aulas, né, então não teve a regência de turma, não teve regência de aula para eles,
Função de professor para ensino do uso de biblioteca, mediador de leitura, ou de professor para substituição eventual de docente. Então é o PEUB e o eventual. Outras atribuições específicas do cargo em projetos autorizados pela Secretaria. Na unidade de ensino e lotação, o que acontece? Deverá ser remanejado imediatamente para outra unidade de ensino da localidade. Então, veja bem, pessoal, nesse caso, aí você vai remanejar imediatamente esse servidor para outra unidade de ensino. Mas só no caso do professor qual não for atribuída a regência de turma. Não foi atribuída a regência de turma de aula, né? Função de professor de uso de biblioteca. Professor para substituição eventual do docente. Outras atribuições específicas do cargo em projetos autorizados nessa unidade de ensino. Aí, no caso, deve ser remanejado imediatamente para outra unidade. No caso, a ASRE deve proceder à movimentação dos servidores, o remanejamento. Claro que observando a 4824, que fala sobre movimentação de pessoal da Secretaria de Educação. A direção da unidade de ensino, ela deverá informar à Superintendência Regional de Ensino os nomes dos servidores efetivos ou estabilizados que extrapolam o quantitativo necessário ao fracionamento da escola, especificando o cargo, titulação, carga horária, habilitação ou qualificação, data de lotação na escola e função exercida enquanto aguardam o remanejamento. Então, esses nomes eles têm que ser informados à Superintendência Regional de Ensino pela direção da unidade escolar, desses servidores que extrapolam o quantitativo necessário ao funcionamento da escola. E aí tem uma série de regras, tem que colocar cargo, título, carga horária, habilitação, qualificação, data de lotação na escola, função exercida, enquanto aguarda o remanejamento. Aos servidores das demais carreiras dos profissionais de educação básica excedentes na unidade de ensino de exercício, aplica-se também o disposto do artigo anterior. A SRE deverá convocar o professor parcialmente excedente para assumir em outra unidade de ensino a composição, o agrupamento das aulas necessárias ao cumprimento de sua carga horária obrigatória. E aí tem que observar alguns requisitos. Vamos lá. Primeiro deles, a composição, o agrupamento conforme a titulação do cargo. Conforme o título. O primeiro ponto é o título. Depois, a habilitação específica e também a formação especializada. Depois, outra unidade de ensino na mesma localidade. Então, presta atenção nisso aí, pessoal. Porque, no caso, a SRE deve convocar o professor parcialmente excedente para assumir em outra unidade de ensino. Mas aí tem alguns requisitos, né? Composição, conforme o título, composição para o qual o professor possui habilitação específica e formação especializada, outra unidade de ensino na mesma localidade. Compete à SRE assegurar a compatibilidade dos horários para o deslocamento entre as unidades de ensino. Ocorrendo a hipótese prevista no CAPT, o professor será lotado na unidade de ensino em que assumir maior número de aulas. E sua frequência será informada mensalmente pela outra unidade de ensino para fins de pagamento e garantia da regularidade de sua situação funcional. Então, onde ele tem mais aulas, maior número de aulas, né, a frequência ali deve ser informada pela outra instituição de ensino nessa unidade de ensino onde tem maior número de aulas. As aulas que por exigência curricular ultrapassem o limite do regime básico do cargo devem ser atribuídas obrigatoriamente ao mesmo professor regente de aulas, claro que com pagamento adicional, enquanto permanecer nessa situação com a devida repercussão na carga horária destinada à atividade extra-classe. E aí você vai ver lá na frente o anexo 1, que vai falar sobre as atividades extra-classe, sobre um texto fora da regência. A carga horária do professor de uso de biblioteca, que exceda 16, ela é exigência curricular, tá, pessoal? E claro, tem que repercutir a carga horária destinada à atividade dessa classe. Ao assumir a exigência curricular, o professor ele fará jus ao adicional por exigência curricular, chamada AEC. E aí tem o artigo 10 do Decreto 46.125/2013, caso você queira aí
entender um pouquinho mais sobre o adicional de exigência curricular. Ele será pago durante as férias regulamentares com base na média dos valores percebidos a este título no ano anterior. E pode ser usado para efeito de cálculo de contribuição previdenciária, de que trata o artigo 26 da Lei Complementar 64. Então, a EC, tá, poderá integrar, mediante opção expressa do servidor, você fala sim ou não, a base de cálculo da contribuição previdenciária, de que trata o artigo 26 da Lei Complementar 64/2022. Vamos encerrar mais um vídeo. Hoje é o segundo vídeo que nós estamos tratando sobre a resolução 4925. Estamos encerrando aqui a seção 2 do capítulo 2, né, pessoal? Capítulo 2, seção 2 dessa importante resolução que fala sobre a organização do quadro de pessoal nas unidades de ensino. É a resolução 4925, ela que é de 10 de novembro de 2025, publicada recentemente no jornal Minas Gerais. Um grande abraço para vocês e aguardem o próximo vídeo, pessoal. Até mais!